Oi, gente, bem-vindos ao canal Aconchego. Eu tô hoje com a Cláudia Lima, né, que é de São Paulo, é isso? E enfermeira. E a gente hoje tá para abordar o tema aqui sobre famílias 100% brasileiras que decidem mudar para os Estados Unidos. E ela vai contar pra gente como foi a experiência dela com a família dela mudando para cá, para os Estados Unidos, especificamente aqui para o Colorado. Obrigada por participar, né, de se dispor do seu tempo para poder compartilhar sua experiência com a gente. E a gente vai começar com a primeira pergunta, né? Conta pra gente, tipo, um pouco da sua família, ser casada com o William, não é isso? Tem 2 filhos, o Heitor e o Rian. Me lembra a idade deles. Então, o Heitor hoje tá com 8 anos e o Rian tá com 5, quase 6 agora em março. E, pois é, a gente, por conta do trabalho do meu marido, a gente recebeu a oportunidade de estar vindo pra cá. E isso em 2017 que a gente ficou sabendo, e a gente mudou pra cá em janeiro de 2018. É a mesma empresa que ele trabalhava no Brasil, né? Pra ele foi só uma transferência. E a princípio nós estamos aqui por 3 anos. E como foi assim a decisão? Tipo, existe a possibilidade de ser transferido para os Estados Unidos. Qual foi a primeira sensação? Nós dois conversamos bastante, porque assim, nunca foi algo que passou pela nossa cabeça. Nós nunca, foi até engraçado que quando uma vez eu vim pra cá visitar minha irmã, a gente até conversou, você se vê morando aqui? Nós dois falamos, não, a gente não se vê. E foi exatamente nesse ano que tudo aconteceu, sabe? Então, assim, nunca foi um sonho nosso. Mas quando essa oportunidade chegou, a gente falou que não dava pra deixar passar por conta da oportunidade que a gente daria pros nossos filhos, né? Porque aqui é muita oportunidade de estudo, de aprendizado. Qualidade de vida. Qualidade de vida, nem se fale, né? E infelizmente a situação que o nosso país se encontra, né? Todo mundo quer estar aqui, de alguma forma. E a gente teve essa oportunidade de vir para cá, né? Legalmente, que querendo ou não é uma tranquilidade, né? Demais. E então assim, a gente não hesitou em nenhum momento para ver. Então, gente, ela vai contar pra gente um pouquinho como foi a experiência de adaptação dos filhos dela, a adaptação dela, né, como mãe, que isso conta bastante. E a gente vai escutar um pouquinho sobre isso. Como foi a adaptação do Rian e do Heitor? Então, no começo eu fiquei bastante preocupada, porque assim, nem eu nem eles falávamos inglês, né? Eles tinham, assim, era só cores, números, né? Que na escola, né, apesar de eles estarem em escola particular, não era bilíngue, nada. Então era pouquíssimo o vocabulário que eles tinham. Então aquela preocupação de como é que eles vão fazer, né? Quando a gente chegou, o Ria estava com 4 e o Heitor tinha acabado de fazer 7 anos. O Heitor estava indo para o kindergarten, né? Quando a gente chegou aqui, ele fazia só meio período, era 3 horas só. Então, foi uma coisa muito boa, porque ele não ficava muito tempo na escola, ficava a maior parte do tempo comigo, mas ainda assim tinha esse contato, né, com as outras crianças. E pro Heitor foi muito tranquilo, nossa, nem sentimos. Ele, desde o primeiro dia, adorou ir pra escola. Né, eu conversava com ele, né, como que você faz para falar com as crianças? Não sei, mãe, a gente se entende, a gente brinca. Falei, você brinca todo dia, conversa? Ele, não sei, se virava. Com a professora foi interessante, porque ele falou várias vezes, né, dela, como ele já veio alfabetizado, aí ela pedia para ele escrever no Google, né, quando eles não se entendiam, ele escrevia em português e ela traduzia para inglês e vice-versa. Que legal, que esse suporte que ela deu para ele, né? Tem um programa porque eles, né, para crianças que são estrangeiras, né, que eles dão suporte na língua. Só que a própria professora, né, desse suporte de ESL, né, não tem não falava português. Então, mas assim, foi bem suave, sabe? A transição dele, ele se adaptou muito bem, muito rápido, até me surpreendeu. Que bom, é um alívio, né, pro coração de mãe. 4 meses o Heitor já estava se virando super bem, né, na escola. E quanto o Rian? Do Rian foi um pouquinho mais dolorido,
né, menorzinho. Ele estava, né, com 4 anos, em 3 meses ele fez 5 anos, quando a gente chegou aqui, mas assim, como ele já participava da escola, já ia para a escola lá no Brasil, ele chegou aqui, ele queria ver o irmão indo para a escola, ele falou, mãe, eu quero ir para a escola, também quero, quando é que eu vou? E eles estudavam na mesma escola lá no Brasil. Só que aqui, né, na escola pública, não tinha para a idade dele ainda. Ele estava no preschool, é isso? Assim, 4 anos, só que aqui era a partir de 5 anos. Ele não tinha feito ainda, só que estava no final do ano letivo aqui também. Isso. Para quem não sabe, o preschool, ele não é requerido, né? Não tem no public school, não tem escola pública para preschool. Ainda é como um daycare, né? Uma creche que prepara a criança para alfabetização na escola pública, né? É o que eles chamam de preschool com 4 anos. Quando eles completam 5 anos, eles já começam escola normal, muitas vezes já tempo integral, né? E aí é que acontece a fase de alfabetização, né? O preschool, ele prepara, tipo uma pré-alfabetização. Isso. E não é oferecido pelo Estado, pelo governo. A gente tem que ainda pagar, né? Só é pago depois dos 5 anos. 5 anos. Então, eles até falam como preschool o primeiro ano deles, mas não é obrigatório. Tem algumas escolas que tem, outras que não tem. Então, assim, depois que ele fez 5 anos e aí virou o ano letivo aqui, que começa, né, em agosto, aí eu consegui para ele a escola pública, mas também era short time, né? Era pouco tempo que ele ficava na escola. Só que antes disso, ele não tinha, e aí eu tinha, até para ele se socializar, para ele começar a aprender o inglês, eu também optei por colocar ele num daycare, né? Apesar de eu não trabalhar nada, mas assim, mais para ele ter esse contato. Então ele ia 3 vezes por semana na escola, num período de 4 horas. E foi, assim, difícil, porque, assim, né, como eu te falei, ele não falava inglês, não entendia. Também essa escola tinha espanhol, mas, né, assim, para ensinar o espanhol, mas eles não são fluentes no espanhol. E também, não sei se ajudaria muito, né, na adaptação dele. Mas, assim, faltou o aconchego, o carinho, sabe, que a gente estava acostumado. E, assim, foram 3 semanas de adaptação, de deixar ele lá, até por ser 3 dias, só na semana, dia sim, dia não, talvez isso também tenha dificultado, não sei. Não, é diferente, é diferente. Algumas crianças e mães se adaptam mais fácil, não é porque nós somos brasileiras e não vamos nos adaptar. Algumas mães se adaptam e outras não. Realmente é difícil você encontrar uma creche que tenha o mesmo aconchego, o mesmo carinho, o mesmo cuidado com as crianças como a gente tem no Brasil, que é natural, né? Assim, nós somos, por natureza, pessoas que estamos acostumadas a dar o carinho maior para a criança, né? Aqui, não estou dizendo que seja impossível de encontrar, que hoje, graças a Deus, eu encontrei para Clarice, mas não é comum. O que você está descrevendo é super normal. As professoras aqui ensinam muito sobre independência, né? E eles têm, né? Porque tem a questão muito de lawsuit, das pessoas, como que diz? Ai, me fugiu a palavra em português, de processar. Né? Então, assim, o contato, né? Quando vai trocar uma fralda, o contato corporal e tudo, eles têm muito cuidado, eles são muito, assim, tudo eles têm muito cuidado com essas coisas, né? Eles são pessoas que tudo pensam, tipo, o que vai acontecer se eu tocar a criança, só tocar a criança e tudo. E isso é em todos os sentidos aqui nos Estados Unidos, né? É por isso que as pessoas, de uma certa forma, são mais distantes e frias, por questão de respeito e de regras, né? Que existe consequências para isso. Então, é difícil de encontrar uma creche que tenha o mesmo aconchego que a gente encontra no Brasil. E pra gente foi difícil, assim, pra mim e pra ele foi difícil, porque, assim, ele chorava no comecinho, ele não queria ir, e aí eu levava ele até dentro da classe, dentro da classe, né?
E aí ele ficava chorando e não tinha ninguém para vir, como no Brasil, para vir pegar, para vir abraçar, para acalmar. Ele simplesmente ficava lá chorando. Às vezes ela até alguém vinha e mostrava. Teve assim, eles pediram para eu levar algum bichinho para ele, né, se sentir em casa. Às vezes eles têm um coelhinho, né, que eles um bichinho de pelúcia, né, que eles chamam de aqui a gente chama de stuffed animal, que as crianças usam bastante para se acalmar. Eu não sei se você cresceu com isso, mas aqui é bem comum ter um bichinho de pelúcia que eles, ou um blanket, né, paninho que acalma a criança. Eu não cresci com isso, você cresceu com isso? Não, mas engraçado que com o Heitor... Funcionou? Com o Heitor eu fiz um quarto cheio de bicho pra ele e ele cismou com uma girafa lá. Então o Heitor já veio pra cá com essa. Aí como o Heitor tinha... na hora de vir pra cá, eu acabei arrumando um para o Rian, que ele não tinha. Ele nem ligava. Mas, assim, até pelo medo da adaptação dele aqui, de ficar longe de tudo. Então, quem tinha girafa era o Heitor? Era o Heitor. Mas o Rian, eu acabei arrumando uma pra ele assim que a gente mudou. Entendi. Pra ele, na verdade, foi na viagem, né? Eu trouxe pra ele não se sentir, tipo, o irmão tem, eu não tenho nada, sabe? E foi por sorte, porque ajudou bastante mesmo na adaptação dele nesse sentido. Mas era difícil, porque às vezes eu ia buscar ele, né, às 3 primeiras, eu deixava ele chorando, e quando eu ia buscar, tava ele lá chorando no chão da creche, lá debaixo das mochilas. E ele falava pra mim, eu não quero mais ir. Então, com a Clarice, eu tenho umas professoras que, graças a Deus, abraçam as crianças e confortam, dizem, mamãe, pode ir. Se ela não parar de chorar, se ela estiver realmente desconfortável, a gente liga pra você. Na outra creche não era assim. Então, assim, existe creches e creches, né? Então, assim, é difícil encontrar, mas se tem alguma coisa, alguma sugestão que eu posso deixar, se você tiver a oportunidade de tentar encontrar o lugar certo pra criança, né? Não é todo mundo que tem a chance, porque às vezes não fica tão perto, ou às vezes é a questão do caminho do trabalho que você tá indo, não tem outra opção, né? Mas se você tiver a chance de tentar encontrar o lugar onde você se sinta confortável, né, de que receba a sua criança com carinho e aconchego, não desista, né, assim, porque assim, é muito, eu não sei, pra mim é difícil, assim, de deixar. A Clarice, a primeira creche que ela foi, ela não gostou. Já a segunda, ela pede pra ir. Né? É uma coisa, só um parênteses para eu consertar o que eu falei do questão do preschool. Algumas escolas públicas já oferecem o preschool como meio período ou não, assim, não todos os dias, para a criança se acostumar para o kindergarten. Isso. Perto da minha casa, a escola pública que a gente tem oferece o preschool. Mas não são todas as escolas públicas, não é uma coisa normal, né? Geralmente ainda é estilo creche até que eles vão, até que eles complete a idade, né? Para poder ir para começar na escola pública a alfabetização. Assim, graças a Deus não foi muito tempo que ele ficou, sabe? Ele ficou só 6 meses, porque daí teve a possibilidade do preschool aqui perto de casa, que ele ficava só 4 dias. Irmão. Né? Com o irmão na mesma escola do irmão, ficou menos tempo. Então, assim, e depois ele acabou se adaptando, assim, não era uma escola que ele ia feliz e saltitante igual era no Brasil, sabe? Igual ele vai hoje. Ele ia porque tinha que ir, porque eu insisti então, também por conta da língua. E como eram só 3 dias na semana, eu achei que valia a pena insistir. E eu sabia que ele ficaria pouco tempo nessa escola, logo a gente mudaria. E aí quando mudou para outra foi espetacular. Porque um alívio. Engraçado, na escola eu tirei da particular para a pública e a pública foi espetacular. É uma outra diferença que a gente sentiu aqui também. E aí ele adorou a escola e se desenvolveu de uma maneira absurdamente rápida, que ele começou a ler muito rápido. No final do kindergarten ele estava lendo fluente. Até a professora me chamou para falar que, né, ele estava acima da média. Mas isso já era o kindergarten? Isso, já no final do preschool. Do final do preschool já estava agora que ele está no kindergarten. E agora a professora começou a introduzir a leitura,
as crianças estão aprendendo a sight word, né? As palavras principais que você encontra nos livros, ele já lê essas já faz tempo. Então, assim... Ai, que bom, que orgulho. Foi uma evolução muito, muito rápida, assim. Mas eu acho que porque ele estava feliz, entendeu? Então, é muito importante, né? A criança se sentir motivada e feliz. Tipo, funciona da mesma forma, não só para as crianças, mas para a gente também, adulto, né? Sim. Quando a gente está seguro e feliz do que está fazendo, a gente absorve a informação de forma mais rápida, acredito. Eu, né? Mas que bom que eles superaram e hoje estão felizes. Não, hoje eles adoram ir pra escola. Por sinal, hoje o Rian acha ruim quando tem feriado, quando tem os breaks. Porque Era assim no Brasil? Com o Rian, sim. O Heitor já sempre gosta de ir pra escola, vai feliz, mas gosta bastante de estar em casa, de ter as férias, nada mudou. Mas o Rian sempre foi mais de querer estar mais na escola, né? Tanto que quando ele chegou, mãe, eu também quero ir pra escola, né? Então, acho que é característica de cada um mesmo. É, verdade. E conta pra gente, se outro dia tava falando pra mim em questão da cultura, né? Que eles levam lanche de casa. Isso, agora conta é assim. Pra gente como é que foi. Agora tanto o kindergarten passou a ser assim, e agora o Heitor, que já tá no second grade, ele fica quase o dia todo, né? Do período das 8 da manhã até as 3 da tarde. Então tem que levar um lanche mais reforçado, né? Aqui eles não têm a cultura de almoçar. O lanche deles é um lanche qualquer e eles fazem a janta, né, mais cedo. Só que a gente, né, nós 4 somos brasileiros, então aqui dentro nada mudou. Até brinco que eu moro numa bolha, porque aqui tudo é Brasil. E aí, quando foi para começar a levar o lanche na escola, o Heitor, que foi o primeiro a ficar o dia inteiro, né, eu conversei com ele, falei, e aí, o que a gente vai fazer? Ele, não, primeiro dia eu fiz a marmita dele normal, aí ele foi... Conta para as pessoas, marmita, a marmita seria normal? É o arroz, feijão, com a comida, né, o nosso almoço. O nosso almoço. E aí, que era o que ele estava acostumado a comer aqui em casa, né, mesmo quando ele ficou pouco tempo na escola, a rotina nossa sempre foi a mesma. A gente toma café da manhã, normal, sem aqueles ovos mexidos. Nosso café da manhã é pão, café com leite, né, leite para as crianças, e o almoço, daí nós temos café da tarde e a janta. Então, e aí eu fiz o que ele estava acostumado a comer. Aí ele voltou e ele falou assim, mãe, eu posso comprar o mesmo lanche das crianças, né? Porque você também tem a opção de comprar o lanche na escola, ou de mandar o lanche. Mãe, eu posso ter o mesmo lanche que as crianças na escola? Eu não quero. Eu senti que ele ficou meio envergonhado de comer o arroz e feijão. Eu falei, tudo bem, filho, sem problema nenhum. A gente vai tentar, né, ver só um lanche mais saudável, porque a minha preocupação é que muitas vezes é pizza, hambúrguer, batata frita, cachorro quente. Então, eu fiquei meio com medo e falei, gente, alguns dias você compra, alguns dias você leva, mas eu não vou mais mandar arroz e feijão pra você. Tá bom. Passou uma semana, ele falou assim, mãe, eu acho que eu quero o seu arroz e feijão mesmo. A sua comida é muito melhor do que a da escola. Eu fiquei feliz da vida, né? Porque, e hoje ele não se incomoda. Ele gosta, tipo assim, uma vez por semana ele quer pegar o da escola, né? Só pra ter algo diferente. Mas o que ele gosta mesmo é o arroz e feijão. Hoje ele acha ruim o dia que não tem feijão na marmita dele. É engraçado. Já o outro que tá desde o começo é mais difícil, ele já não quer a comida. Então, é interessante observar essas coisas que geralmente, quando tem famílias com dois, assim, com um filho, o mais velho e o mais novo, normalmente o mais velho casado com americano, né? Não a família 100% brasileira como é o seu perfil. Mas pode ser que aconteça da mesma forma com você, mas eu vejo muito de que o mais velho continua falando português, continua assim com um pouco mais da cultura brasileira do que os mais novos. Os mais novos se adaptam e viram gringuinhos. Então, assim, é muito comum eu ver, assim, das minhas amigas, das famílias, do mais velho ter um pouco mais da cultura brasileira na linguagem, ou da cultura mesmo, ou de comida, ou de gostar das coisas do Brasil. E já o segundo, né, ou o mais novo, tem bem menos. Então, pode ser que, dependendo do tanto de tempo que vocês passem aqui,
pode ser que você observe isso Essa mudança. entre eles dois. Mas é engraçado você estar falando a questão da adaptação, né? Minha preocupação de que eles iam falar, de que eles iam... No começo eu forçava a barra para eles assistir desenho em inglês, né? Porque a gente também tem como assistir, né? Por conta do Netflix, assistindo vários desenhos em português. Então era uma briga, porque eu queria que eles tivessem um pouco de vocabulário. Gente, nem precisava ter feito isso. Hoje eu vejo, nossa, pelo meu medo eu pressionei eles sem precisar. É natural. Hoje já é o contrário. Hoje eles optam por assistir em inglês. E é engraçado que outro dia tinha uma colega minha, né, brasileira, e eles começaram a brincar entre eles. Eu nem tinha prestado atenção. Eles estão falando inglês um com o outro. Eu falei, mas é só na brincadeira deles, porque normalmente a gente só fala português. Mas eles já estão... Vai acontecer. Tá tão já dentro deles agora. Tá enraizando. Que é na própria brincadeira deles, eles estão falando em inglês. É uma preocupação besta minha de antes, né? É isso sim que eu acho que eu achei interessante fazer a entrevista contigo, é isso, porque tem essa diferença que, como eu ou outras mamães que são casadas com americanos, a gente se preocupa muito das crianças falarem o português. Então, a gente implementa bastante o português dentro de casa. Né? Já uma família 100% brasileira, eu já tinha escutado de você antes, essa preocupação de ter o inglês dentro de casa, né? É o contrário, né? Mas, pelo que eu tenho visto, e eu não tenho me preocupado com a Clarice em relação a isso, é porque eles vão pegar o inglês, gente, de qualquer forma. É a televisão, é a escola, são os amiguinhos, a vida deles vai ser praticamente 90% inglês. Às vezes a gente perde até o controle, né? Graças a Deus a Clarice ainda tem falado português, é bem fluente o português dela, mas eu tenho consciência que quando ela completar 5 anos, que ela vai à escola tempo integral, pode ser que o português dela fique em segundo plano. Eu tenho consciência disso, que o português dela, com o tempo, possa se tornar passivo. Para quem não sabe, uma língua, né, a linguagem passiva é a linguagem que você entende, mas você responde em outro idioma. Então, por exemplo, com os meninos, né, com o Heitor e com o Rian, pode acontecer de um dia, quando eles já tiverem adolescente, você vai falar com eles em português e eles vão te responder em inglês. Quer dizer, eles vão ter o português como uma língua passiva. É isso que significa a passividade no idioma, né? Mas assim, uma coisa que eu acho engraçadinho deles, né, que pode ser que seja por eles serem pequenos ainda, né? Eu sei que já ouvi de outras mães, né, dizer que chega na fase da adolescência aí que eles não querem falar eles ficam com vergonha. A língua materna, porque eles têm vergonha, porque ninguém fala. Mas hoje, quando eles esquecem, porque eles já começaram a esquecer palavras em português, isso porque a gente fala só português aqui dentro de casa. É normal. Aí eles, mãe, o que é tal coisa mesmo em português? Daí, filho, pode falar em inglês mesmo, quando você esquecer. Não, mãe, mas eu quero saber o que é em português. Que lindo. Engraçado isso. Não, mas eu quero saber o que é em português, eu não quero esquecer. Eu falei, tá ótimo, filho, é isso. Então, assim, a minha preocupação é em vão mesmo, porque talvez depois, no futuro, vai ser a minha preocupação deles falarem em português, né? Mas é que ainda tá muito recente, que a gente ainda vai fazer 2 anos aqui, né? Se Deus quiser, você não vai ter problema nenhum. Eu tenho um amigo, o nome dele é Larry. Oi, Larry. Oi, Mari. A mãe dele é brasileira e o pai dele é americano. E ele passou a adolescência dele no Brasil, inclusive. Ele é meu amigo do Brasil, eu reencontrei ele aqui. Ele fala os 2 idiomas, claro, mas ele fala o português dele ainda totalmente com o sotaque cearense. Se duvidar, o sotaque cearense dele é mais forte que o meu. Então, assim, talvez você não vai ter problema nenhum, se Deus quiser. Se Deus quiser. E é isso, gente. Essa foi a experiência dela com os filhos dela, né? A transição deles aqui nos Estados Unidos. E ela agora vai dividir um pouquinho com a gente como foi a experiência dela.